Saudações latino-americanos! Recentemente, o ex-presidente do Equador, Rafael Correa, visitou o Brasil. Correa falou com exclusividade para a Folha de São Paulo. Mas será que o ex-mandatário do Equador surpreendeu a mídia hegemônica? No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito desta questão. O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. Em meio a uma conflituosa crise política equatoriana, que pode inclusive culminar no impedimento do atual presidente, o ultraliberal Guilherme Lasso, Rafael Correa desembarcou aqui no Brasil. Correa vive exilado na Bélgica e, portanto, faz oposição ao governo Lasso à distância. Correa decidiu conversar com a Folha de São Paulo e, surpreendentemente, pouco falou a respeito do seu país. Rafael Correa fez duras críticas à esquerda liberal, como diria o professor Nildo Ourix. O fato é que é surpreendente mesmo, e eu acho que não há um outro termo mais adequado, é surpreendente a posição de Rafael Correa em relação à esquerda liberal latino-americana, porque Rafael Correa sempre adotou uma postura de conciliação de classes, sempre desenvolveu um governo de conciliação e não um governo revolucionário, mas ele surpreende ao fazer críticas à esquerda liberal latino-americana. Por exemplo, criticou o Gabriel Boric, o atual presidente do Chile, que insiste em afirmar que a crise econômica venezuelana é uma crise fabricada internamente, sem reconhecer que a origem da crise é exatamente, ou melhor, são os bloqueios impostos aos Estados Unidos ao país. Boric é incapaz de reconhecer isso. Rafael Correa fez críticas a Gabriel Boric, alegando que Boric é, no máximo, um social-democrata, fez crítica aos Estados Unidos, à Europa, com relação aos bloqueios impostos à Venezuela, não se esquivou de falar sobre a Nicarágua, embora reconheça que a Nicarágua precisa resolver as suas próprias questões internamente. A Nicarágua virou pauta aqui na América Latina porque o Daniel Ortega, embora seja um capitalista, ele mantém relações com a China quer construir um canal que superaria o canal do Panamá, ela quer construir um canal na Nicarágua, e isso tem incomodado profundamente os Estados Unidos, e por isso a Nicarágua virou uma grande inimiga. Acontece que os Estados Unidos não está preocupado com nenhum regime ditatorial, se estivesse, não faria negócio com a Arábia Saudita, por exemplo. O Rafael Correa é muito hábil nesse sentido e sabe muito bem que as críticas à Nicarágua não se referem à postura ditatorial do Daniel Ortega, que inclusive ele nega. Ele nega que o Daniel Ortega seja um ditador porque ele passou por eleições democráticas. Ao menos esta é a concepção do Rafael Correa. Mas ainda assim ele critica o governo de Daniel Ortega. Agora, outro ponto importante da entrevista é que o Rafael Correa também critica o Nayib Bukele, que tem encarcerado a população de El Salvador, que é um grande admirador das políticas externas dos Estados Unidos e que em nenhum momento, por exemplo, foi criticado por Gabriel Boric. Por que será, não? Mas o fato é que o Rafael Correa é bastante assertivo nas críticas que ele faz a Bukele. Ele decepciona um pouco, ao meu ver, nas críticas feitas à política econômica do governo Lula, não menciona o liberal Fernando Haddad, que ocupa o Ministério da Economia, só diz que é muito difícil para o Lula governar por conta do cenário político brasileiro, que há grandes desafios e que isso é bastante preocupante
e que, de novo, é muito difícil o governo atual do Lula, muito mais difícil do que os governos anteriores. Além disso, o Rafael Correa foi bastante assertivo ao criticar as pautas identitárias. E eu acho que esse é o ponto principal da entrevista. O Rafael Correa faz duras críticas a essas pautas identitárias, e são essas pautas que tornam a esquerda latino-americana liberal. A esquerda latino-americana não é revolucionária, ou não tem se apresentado dessa forma, tem assumido uma pauta identitária, e esse identitarismo, o próprio Rafael Correa afirma isso na entrevista, é algo que foi pensado pelos Estados Unidos para desviar o foco daquilo que é fundamental, a luta de classes. A entrevista de Rafael Correa é bastante relevante para pensarmos a esquerda latino-americana. É uma entrevista surpreendente, eu insisto, por quê? Porque a postura de Correa sempre foi uma postura de conciliação de classes, mas parece que a caçada que ele tem sofrido da direita equatoriana, da justiça equatoriana, que age, evidentemente, para cumprir os interesses dos Estados Unidos em seu país, parece que isso tem dado um novo fôlego a Rafael Correa. Vamos esperar os próximos pronunciamentos do ex-presidente do Equador, e caso ele volte ao poder no Equador, vamos analisar a sua postura. Será uma postura revolucionária ou se ele manterá uma postura de conciliação de classes, como fez durante os seus primeiros mandatos.